eu vou fazer um exemplo de TDD aqui rapidinho para o prints repository. Então eu criei aqui um teste na pasta repositories, data prints, né, módulo de prints. Então agora eu preciso criar essa pasta aqui, data repositories, aqui no meu código do aplicativo, né? Eu vou criar aqui prints repository implementation teste não, né? Vai ser a implementação mesmo. E aqui eu já tinha criado a interface. Então ele é basicamente um repositório que só tem um método, que é o generatePrint. Então agora eu vou voltar aqui e vou criar uma classe para implementar aquela minha interface. Eu vou fazer import. E agora ele vai pedir para mim... Peraí, ele vai pedir para mim criar o override ali do método, né? Então, o método já está aqui, né? Então, a primeira etapa, se quiser seguir o TDD para fazer esse teste, esse repository, a gente vai começar o teste antes de criar qualquer tipo de implementação aqui. O que eu posso fazer é botar as dependências que eu sei que ele vai precisar. No meu caso, por enquanto eu preciso da minha network info service, que é um serviço que informa se tem internet ou não. E eu vou precisar do meu HTTP, esse data source aqui. Então eu vou implementar aqui, vou dar esse nome aqui e vou colocar eles como parâmetros não nomeados, mas obrigatórios. E daí eu posso utilizar isso na injeção de dependência sem precisar escrever o nome. Certo? Então já sei que ele vai precisar dessas duas dependências aqui. Isso aqui só para facilitar a minha vida, mas eu poderia simplesmente deixar isso aqui de lado, vou apagar. E vocês vão ver como a necessidade disso aqui vai surgir na hora com os nossos testes. Então vamos começar a fazer o teste aqui. Primeira coisa, a gente precisa criar um método main, né? Para fazer o teste, a gente tem que ter um setup. E agora a gente vai precisar fazer a declaração do meu repository, né? Então, eu preciso de um print repository, que é a minha abstração. Vou chamar ele só de repository, porque como é o teste dele, eu chamo assim para simplificar. Bom, eu quero pensar agora o que esse repository tem que fazer, certo? Então, por enquanto, eu posso fazer a instanciar ele com a minha implementação. Minha implementação ainda não exige nenhuma dependência, então eu poderia implementar ele aqui dessa forma. E aqui eu poderia começar a escrever testes. Vou criar aqui com o padrão que eu tenho, simplesmente crio um novo teste, escrevo o que ele deve fazer e a gente vai ver quais as dependências que a gente vai precisar. Então, o primeiro, eu quero que, se ele não tiver conexão com a internet, eu quero que ele retorne uma exception, por exemplo. No meu caso aqui, should true exception if there is no internet connection. Beleza. Como é que eu vou saber se tem conexão com a internet? Aqui eu vou precisar do meu serviço que eu já tenho lá feito. Então vou adicionar esse serviço aqui por enquanto. Vou fazer assim para facilitar a nossa vida. Então agora eu sei que eu preciso desse serviço aqui. Então eu vou criar um mock dele. Vai ser uma classe mock network info service. Você implementa, não, ele estende mock
do Mocktail e ele implementa meu Network Info Service. Dessa forma aqui, eu posso criar uma variável para ele aqui e fazer a instância no setup. E aí, esse serviço eu posso passar aqui direto na minha instância, certo? Então, agora eu já posso fazer minha primeira verificação, que seria saber se tem internet ou não. Então, nesse caso aqui, eu vou lançar uma exception, mas depois eu posso tratar de outra forma com either, com result, por exemplo. Mas vamos lá. Para fazer isso aqui com um mocktail, a gente vai precisar fazer um when. Quando o meu networking service for chamado isConnected, quando a função dele isConnected for chamada e ela responder uma função assíncrona, um future, então tem que ser then answer. Quando ela responder com false, ou seja, quando o isConnected for false, a gente não tem a conexão com a internet. Ou async, não await, beleza. Isso significa que agora eu fiz o when, quando ele chamar aquele serviço ele vai responder daquela forma, e agora eu preciso gerar meu resultado, salvar meu resultado de quando eu chamo o meu repository, repository.generate print. Como aqui ele obrigatoriamente retorna essa lista, então eu não tenho como verificar dessa forma. A princípio, Flutter Result. Eu gostaria de utilizar esse package aqui. Na realidade é o Result Dart, é isso? É isso, que é o package da Flutterando para a utilização do Result. Então vamos instalar esse package aqui no projeto. Então vai lá, Flutter.pub-add, adiciona esse package e vamos ver aqui como é que faz o Result com esse package. Basicamente ele retorna uma exception, uma failure no lado direito e o resultado correto no lado esquerdo. Então vamos utilizar esse package aqui, já instalou. Então vamos mudar a nossa interface aqui para se adaptar a isso, tá? Então a gente não quer mais que retorne essa lista de imagens, a gente quer que retorne agora um result. E esse result vai retornar minha lista de imagens do lado esquerdo ou uma failure do lado direito. E que tem alguma coisa aqui a mais. Pronto. Então a nossa assinatura vai mudar. Agora essa assinatura é assim, ó. Tem que pôr aqui. Importar o result também. Beleza. Opa. Aqui ele está dando conflito de bibliotecas porque o result ele tem um failure também. E eu criei como failure. Deixa eu ver como é que a gente pode resolver isso aqui. As minhas custom failures. Dá um pause aqui para eu poder pensar o que eu vou fazer. Peraí. Bom, como solução paliativa, porque eu tenho uma classe personalizada chamada failure aqui. Como solução paliativa para não dar o conflito de imports, vou botar o hide failure aqui no result dart. E aí aqui a gente vê que ele já está dando erro aqui, que ele precisa retornar uma das duas opções ali, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar ele já, em vez de dar o true exception, ele pode já retornar um result.failure, qualquer coisa aqui.
porque não é future. Então a gente pode botar aqui um future ponto velho e retornar direto, que é esse aqui. Ele quer que passe... Ah tá, eu preciso retornar uma failure, então vou botar aqui network connection failure. Ele vai continuar dando erro. Ele tá dando erro na assinatura? Override válido. Vou apagar esse método aqui e vou deixar ele criar com isso aqui. O que tem de problema? Ah tá, ele tá usando a failure aqui do result dart também. Então eu quero usar a minha failure personalizada. Pronto. Agora vai dar certo. Perfeito. Nem precisa colocar aquele retorno lá diferente. Vamos voltar para o nosso teste. Então, eu queria fazer uma verificação se quando for chamado o isConnected e retornar false, o que vai retornar aqui no meu result, né? Então, eu preciso do options, eu preciso do advanced options, mas esse aqui é opcional. Então, como eu não quero passar o advanced options por enquanto, eu vou simplesmente criar aqui em cima dos meus testes uma variável t options, que vai ser desse tipo aqui, e preciso do número de resultados, vou botar um prompt que vai ser prompt, só isso. Ok. E aí agora, inclusive eu acho que dá pra fazer isso, sim. Eu vou passar esse t-options, e aqui ele tá pedindo a segunda, porque ele pode ser, ele é nullable, ele é nullable, mas então eu tenho que botar ele como opcional, então. Isso. Preciso colocar ele como opcional, e aí aqui na minha assinatura ele também tem que ser opcional. Perfeito. E aí, eu não preciso passar ele aqui no meu teste. Beleza. Quando eu fizer isso aqui e dar um await, o meu resultado ele tem que ser do tipo result. Então ele vai ser ou uma lista de imagens ou uma failure. No meu caso, eu quero que ele retorne uma falha obrigatoriamente quando eu não tiver internet. Correto? O que eu faço? Meu assert, eu vou dar um expect. Eu quero dizer que o meu result, que é o meu resultado que realmente ocorreu, ele vai ter que ser igual a um result ponto failure, e é isso aqui é do result dart ponto failure, e aqui eu tenho que dar o hide failure, e aqui eu tenho que botar um network network failure. E no caso aqui eu tenho duas opções: ou eu boto uma mensagem específica aqui, ou eu verifico se ele é do tipo network connection failure. É melhor nesse caso verificar se ele é do tipo, e se algum dia a gente mudar a mensagem, não vai interferir nos testes, né? Então a gente pode botar um isar, e aí a gente vai passar o tipo
A gente vai passar o tipo assim, na realidade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Ele vai verificar se é desse tipo. Se eu rodar esse teste aqui, ele vai falhar. Ele vai dar um não exception lá. Porque o meu repository não tem nenhuma implementação. Então, isso aqui é a gente fazendo um TDD, né? Então, como ele não tem implementação, ó, um implemented exception. Então, agora o que que a gente vai precisar fazer? A gente precisa chamar esse método aqui isConnected, certo? Então, vamos chamar esse método aqui lá na classe. Vamos lá. O que que a gente precisa? Preciso botar um if aqui. Se networkinfoservice.isConnected e tem que dar um await aqui. Eu tenho que botar um async. Se isso aqui for falso, então o que a gente pode fazer? Vou botar isso aqui numa variável final isConnected. É isso aqui. Se não estiver conectado, então negação disso aqui, eu quero retornar um result.failure e aí network failure com uma mensagem qualquer aqui por enquanto. Pode ser sem conexão com a internet. E aí aqui ele vai estar pedindo para eu colocar como const e eu acho melhor ainda colocar dentro das chaves aqui do if. Então, se por acaso não tiver internet, ele deve retornar essa falha aqui. Vamos verificar se o teste vai passar agora. O teste não passou, porque eu preciso ver se ele é uma failure. Que na realidade, esse aqui vai ser o tipo do result com... na realidade, ele é do tipo result. Ele teria que ser result.failure. E aí, com uma failure aqui dentro, né? Ver se ele vai... Eu acho que não dá. Então, na realidade, deixa eu pensar aqui. Se eu não me engano, result... eu acho que a gente tem como fazer isso aqui. Errou. Então, exato, a gente consegue verificar se ele é um erro. Então, o que a gente poderia fazer era simplesmente checar se o result é um erro, né? Vendo aqui tem algumas formas de contornar isso. A primeira é a gente verificar se é um erro e comparar com o true aqui no expect. Se não me engano, isso aqui vai dar certo. Sim, assim já passa. Aí talvez outra forma fosse tentar verificar se is e aí colocar uma failure aqui, mais uma failure do... Aí eu teria que fazer assim, ó, result.failure. Ah, tá. É result dart, então, para não misturar com minha variável. Talvez dessa forma também desse, vamos ver. Sim. Então duas formas, né? Ou verifique se ele é um erro mesmo e passo o tipo failure do result dart, que eu acho que assim fica melhor, apesar dessa atrocidade aqui. Ou fazer uma verificação is error
né? Result.is erro. E aí comparar com true. Aí vai dar certo. Mas acho que na questão do teste não teria problema ficar dessa forma aqui. Então eu digo que ele retorna uma falha do result.dat e ele compara assim, então passou. Então significa que agora eu cobri já essa parte aqui de teste, fazendo o TDD, né? Então primeiro eu escrevi o teste para depois eu ver o que é que eu queria. Agora o que que a gente vai fazer? Isso aqui vai entrar nessa condição aqui apenas se não tiver internet, mas se tiver internet ele vai pular esse if e vai continuar, né? Ele vai dar um implemented error, né? Então vamos fazer um novo teste aqui. Esse aqui não é mais isso, né? Ele return failure, certo? E aqui should return uma lista de images entity se der tudo certo, né? If there is internet connection and se tiver conexão com a internet e data source returns normally. Se o data source retornar normalmente, né? Então, a gente precisa disso aqui ainda, mocar esse resultado, só que agora a gente vai mocar como se ele tivesse retornado true. E agora a gente vai precisar botar outra dependência nossa, que é o nosso data source, né? Opa. E aí a gente precisa do nosso novo construtor. E por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Agora a gente vai fazer o teste e dar o erro, né? Se a gente rodar assim, ele não tem o mock do nosso data source. E a gente precisa desse mock. Então, a gente vai mocar aqui. É o HTTP, o nome do data source é esse aqui, ó. Lá, mock, HTTP Audacity Fusion Data Source, estende mock e implementa o meu data source. A questão é, isso, perfeito. A questão é que nós vamos ter que fazer a instância desse mock aqui também no nosso setup, pronto, e vamos ter que passar ele como dependência do nosso implementação do repositório, certo? E agora aqui no nosso teste a gente vai ter que fazer nosso when para cobrir a chamada do repository. E a princípio a gente tem esse método aqui apenas, que ele envia parâmetros para o nosso data source. Beleza. Como o data source não está pedindo por parâmetros ainda, vamos fazer apenas como exemplo esse teste para a gente ter registrado. Mas se ele tivesse pedindo por parâmetros, a gente ia ter que criar os parâmetros fakes aqui para enviar. Tá? Aqui são opcionais por enquanto. Correto? Vamos deixar assim dessa forma para facilitar o nosso entendimento a respeito dos testes. Né? A princípio aqui, ok. Agora a gente tem que dizer aqui que ele vai retornar de forma assíncrona alguma coisa, né? O que ele vai retornar? Eu preciso que esse data source ele retorne uma lista de strings, certo? Eu vou aumentar aqui. Que tipo de lista de strings seria? Seria aquelas strings referentes a imagens, né? Então se eu pegar uma string de imagem aqui, vou conseguir uma aqui já pra gente fazer o teste, beleza? Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma const string list e vou colocar uma lista de strings que vai ser, poderia ser qualquer coisa aqui na realidade.
colocar isso aqui como se fosse a representação de duas imagens. Tá, então agora o meu data source, quando chama esse método aqui, should return in the source. Esse método, né, returns normally. Beleza. Então, aqui a gente chamou o resultado, então ele vai esperar o resultado. E agora eu quero que o meu resultado ele seja... Não quero mais botar o tipo dele, mas eu quero botar o resultado em si. Então ele vai ser um result. Ponto, como eu estou usando o result start aqui, preciso fazer esse jeito aqui, né? Então, botei ele como nome aqui. E aí eu preciso que ele retorne para mim, eu preciso que ele seja para mim essa t-string list, mas ele não pode retornar simplesmente essa t-string list, porque ah, ele precisa retornar isso aqui, né, uma lista de imagens. Então eu preciso fazer também o que que eu quero esperar, né? E o que eu quero esperar é uma t-image-list, que vai ser uma lista, não preciso botar list aqui na realidade, de image entity. Como o único parâmetro obrigatório é a imagem, então eu vou até colocar isso aqui depois e vou botar assim, dessa forma. No caso, eu preciso fazer o decode 64, base 64, decode, que ele aceita nesse formato aqui, certo? Então, para facilitar, eu vou botar dessa forma aqui. Se eu quisesse, poderia vir no Dartpad. Se eu quisesse pegar direto o resultado, para não ficar manipulando aqui na minha declaração, eu poderia vir no meu Dartpad, botar isso aqui, dar um print e pegar o meu valor da imagem ali, um string, e colocar aqui e dar um run. Não sei se ele vai pedir, ele pede a biblioteca. Será que ele vai conseguir importar essa biblioteca aqui? É a Dart Convert. Vamos ver se ele consegue. Não, acho que... sim, consegue. Beleza, então, se eu quiser pegar direto os valores, para não precisar manipular, eu posso simplesmente, em vez de botar o decode aqui, eu já boto direto minha lista de bytes. Dessa forma, não ficou certo. Vou botar aqui sim. Tá. Então, quebrou muita linha aqui, mas tudo bem. E aí aqui a gente bota int list. E a gente vai botar, vai tipar, forçar o tipo aqui. Esse é o tipo int. A gente vai forçar ele ser desse tipo aqui. Fixador. Peraí. Tá. Tá a lista, né? Aí a gente obriga. Ou então, acho que dessa forma aqui. Não rolou. Delimitando, né? Então, será que precisaria fazer o casting?
caching seria from list. Pode ser. Bom, de qualquer forma fica um pouco complexo fazer dessa forma aqui, mas vamos botar assim. E dessa forma aqui a gente utilizaria direto os bytes ali. E a gente pode retornar diretamente, esperar que ele retorne diretamente aquilo ali quando eu chamar esse método. Se eu rodar isso aqui, obviamente ele vai falhar. Ele vai dar um true, um implemented exception, né? Beleza. Opa, ele falou que não has already been initialized. Acho que eu fiz alguma bobeira aqui. Ah não, acho que foi preciso rodar o teste como um todo mesmo. Uhum. Por que ele deve ser? Uhum. Basicamente tinha que trocar o setup por setup all, porque se for ver aqui na descrição, o setup ele chama em cada before each test is run. Então cada teste seria rodava isso aqui de novo. Ele estava instanciando mais de uma vez e não dá, né? Porque é final. A não ser que eu tirasse o final aqui. E para tirar isso, pra fazer uma instância só, eu posso botar o setup all, que dele roda once before all tests. Então ele roda uma vez só. E aí tá. Então podemos voltar aqui para o teste desse aqui, né? Se eu rodar aqui, ele vai dar um implemento de error, porque a gente não implementou essa lógica aqui, né? Então, basicamente o que está acontecendo? Tem internet? Tem. Então ele vai passar daqui da implementação, ele passa dessa primeira etapa, beleza? E aí ele chega aqui. E aí, o que a gente está esperando? Que ele chamasse esse método aqui do data source e que quando ele chamasse, ele retornasse a minha string de imagens, né? E aí, quando ele chama isso aqui, ele, ele faz alguma coisa lá. E quando ele me retornar o repository, eu já quero que ele já me retorne a minha lista de imagens. Então eu não quero saber, nesse teste, eu não quero saber exatamente de que forma que isso aqui está vindo do data source. Eu quero que ele me entregue uma lista de imagens no repository. Então para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso aqui nisso aqui, né? E gerar aquela minha entity imagem ali, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar o repository primeiro, né? Então, basicamente, vamos ter que final result e vamos salvar data source.get send parameters, que é o método que tem lá no data source. E a gente vai dar um await nisso, né? Então a gente vai esperar esse aqui vir. E quando vir, ele vai vir obrigatoriamente uma lista de result. Só que nesse caso a gente precisa fazer um try catch, porque a gente não tem certeza se isso aqui se vai lançar uma sessão ou não. Daí a gente teria que verificar lá no método, mas como a gente não, se for verificar aqui, sim, tem um try catch e vamos supor que pudesse lançar uma sessão. Teria que tratar ainda esse cara aqui. Mas vamos supor que pode lançar uma sessão, beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o try catch e vai retornar, no caso de dar tudo certo aqui, ele, ele retorna obrigatoriamente essa lista, né? Então, a gente vai dar um return, vai ser result.success, que é quando der sucesso. E aí, o meu result, que é o meu resultado aqui mesmo da coisa, é ponto
Ele não pode retornar esse aqui diretamente, né? Porque ele tem que dar o base64 decode, que vai retornar a minha lista de U8. Beleza. Só que também não posso retornar esse aqui, porque eu quero retornar, na realidade, uma lista de imagens, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um laço de repetição aqui para poder tratar, colocar cada um, fazer o decode de cada um, né? Nesse caso aqui, eu poderia fazer um for, ou como esse aqui já está retornando uma lista, então eu posso fazer um result ponto map, e aí aqui eu trato cada um. Mas aí aqui, vamos ver o que eu posso fazer. Vamos lá. Então no meu caso aqui, eu tenho o resultado, e eu quero ter um resultado decodificado, certo? Mas eu já quero ter, na realidade, o resultado decodificado dentro da minha entity, né? Então, em vez de só fazer o return base 64, eu vou botar o image empty e vou colocar aqui já esse valor. E aí eu vou retornar o meu valor da, da lista de imagens já. E aí agora a gente vai rodar o teste de novo e vai ver se vai rolar, né? Teoricamente, vamos ver. ahn, ah, tananã. Ah tá, ele não tá deixando retornar vazio aqui no cat. Então eu preciso colocar aqui qualquer coisa. Ele nem vai entrar aqui ainda. Mas eu preciso colocar alguma coisa ali para ele parar de dar o erro, senão ele não vai ler o código. Vamos ver. Tá, ele não deu certo porque ele está retornando um. Sim, perfeito. Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente result e aqui. Peraí, não falha. Erro meu, erro meu. Mentira, isso aqui tá correto. O que tá errado é o teste aqui. A gente tem aqui no teste, ele tá esperando um desse tipo aqui, object. Na realidade, o que que a gente quer? A gente quer um result onde o tipo dele, vamos ver se dá para fazer, botar o tipo dele aqui, list image entity e failure. Se der para fazer isso, ok. Se não der, post dynamic. Se não der para fazer desta forma, eu preciso dizer que o lado esquerdo dele é uma falha também. Senão ele vai pegar o genérico aqui de object, né? E aí a gente não quer isso. A gente quer um result. Então vamos ver aqui na documentação. Vamos ver Flutter Dart, Flutter Result Dart. A gente quer tipar ele no teste, né? Então vamos colocar assim. Ele retorna um failure, tal, tal, tal. Map, success pure. A gente quer algo nesse sentido aqui, né? A gente quer tipar o result que a gente está retornando. Então talvez o que a gente tenha que fazer seja simplesmente botar aqui final expected dessa forma e dizer que esse result ele é do tipo failure aqui. Então ele está pedindo isso aqui. E aí dessa forma, se não ficar muito confuso, dessa forma deve funcionar. Realmente o nome da failure que eu dei, das custom failures, ficaram ruins. Ó, aqui ele já bateu o mesmo tipo, né? Ele deu erro que provavelmente
Aqui tem o equatable, aqui tem. Aqui tá certinho. E aqui também. Então, o que que eu posso fazer para tirar esses problemas que eu tô tendo com a extensão? É mudar minha classe failure. E porque ele simplesmente tá estendendo uma classe base aqui. Então, na realidade, o que eu posso fazer? Tirar isso aqui e colocar ele estendendo de exception. Vou colocar minhas falhas estendendo sempre de exception. Exception. Que nem eu tenho aqui nas minhas exceptions. Ó, isso aqui dessa forma eu vou fazer exatamente igual, só que vou colocar como sendo o meu network failure. Então, dessa forma aqui deve funcionar tudo sem problema. E aí, em vez de eu colocar isso aqui como sendo uma failure, eu posso até manter. Eu posso colocar aqui como sendo uma exception, né? E aí aqui colocaria como sendo uma exception também. E aí isso aqui vai me poupar de ter isso aqui, né? E dessa forma eu consigo tirar esse result data de todos os lugares que eu coloquei. Fica algo mais ou menos nesse sentido. Agora, o que eu queria na realidade era uma coisa mais simples para isso aqui. Era só colocar assim e dizer que o tipo dele é esse aqui. Eu queria fazer isso dessa forma. Agora deu. E daí eu preciso de uma linha a menos. Que antes estava dando muito problema porque eu tinha feito minhas folhas personalizadas do mesmo modelo ali. Então agora ele deu diferença, mas provavelmente ele deu diferença por causa que essa minha lista ela tá diferente da outra, certo? Então se eu fizer isso aqui e colocar o meu resultado lá do success ponto a posição 0 é uma lista, provavelmente o resultado tá vindo diferente aqui na minha lista. A gente já vai descobrir isso. Então, se esse aqui tem que estar exatamente igual um ao outro, certo? Então, se eu der um Ctrl F, ele tem que dar igual. Sim, aqui foi feito. E o que que tem de diferente, então? Eles deveriam ser iguais, idênticos, certo? A minha lista, eu já sei. O problema disso aqui está em comparação de listas. Flutter test, compare lists. Esse aqui é um problema que dá list equals. Eu preciso, na realidade, comparar a lista. Esse é um problema, na realidade. Collection. A gente tem que fazer isso aqui. Como a gente está comparando listas, isso é um problema que a gente vai ter na hora de testar, na realidade. Equals equal to. Tá, então vamos fazer assim. Como no caso de lista, a gente sempre vai ter que fazer dessa outra forma aqui, infelizmente.
Então, realmente vou ter que salvar isso aqui. Expected. Só pelo fato de ser uma lista mesmo. A gente tem que fazer aqui list compare operation, sei lá. E aí a gente vai escrever aqui list ponto equity. Como é que é? Equality. E aí a gente vai ponto. Eu acho que a gente tem que passar duas listas aqui. Não. Ponto equals. Isso, passa duas listas aqui. Então a gente simplesmente vai comparar meu result ponto success com meu expected. Can't be signed. Bom, cheguei na solução aqui, basicamente eu tinha que pegar o valor com esse get. Tem algumas opções para dar o get aqui no valor. Get o default, get or null, get or else, get or true. Eu botei o default, daí se ele não conseguir pegar, ele usa uma lista vazia, né? Mas para ter certeza que a lista não é vazia, a gente pode até colocar aqui e expected ponto get or default. Isso aqui, por exemplo, tem que ser diferente de vazio. Peraí, is not null, is not empty, né? Então, se a gente quiser ter certeza que as listas não são vazias mesmo e que eles são valores iguais, a gente pode fazer isso aqui, né? Então, basicamente, então our list is equal e final our lists é empty. Pode fazer assim. E daí bota aqui is empty. E se elas forem vazias, se elas não forem vazias e não forem iguais, quer dizer, e forem iguais, aí tem que dar um true. Significa que o nosso teste passou e ele está buscando, de fato, ele busca lá do data source a nossa lista de strings que representam as imagens e ele faz um map para cada um e trata para essa entity aqui, né, com o base decode, e depois ele retorna o success. E aí no caso a gente teria que tratar os erros aqui do catch, né, e continuaria a fazer esse teste aqui dessa forma aqui, fazendo o TDD, né? Primeiro vai escrevendo o que aconteceu no teste e aí tu vai lá e implementa o método. Foi relativamente simples de fazer dessa forma e vai prevenir bastante problema. Eu não tenho certeza se vou usar o result, que acabou sendo um pouco mais complexo do que eu esperava, mas ele tem uma documentação bem melhor do que o DartZ, né? O DartZ ele é mais famoso, mas ele não tem documentação nenhuma, né? E ele tá 2 anos sem ter suporte. Daí é muito complicado. Mas o result Dart tá bem bom. Tem várias formas de conseguir o valor. Interessante. Bom, basicamente é isso aí. Então, vou escrever o repository. O que daria para fazer melhor? A gente poderia fazer um adapter, né? Que fizesse esse map. Porque, vamos supor, a gente vai pegar aqui já direto uma lista de strings, né? A gente poderia criar aqui um módulo de prints, ou adapters, por exemplo. E a gente vai fazer aqui um image list adapter, por exemplo, certo? A gente bota aqui uma classe image list adapter e a gente cria aqui métodos estáticos para serem acessados aqui
E você ah, vamos ver aqui, list. A gente quer retornar uma lista de image entity. A gente tem que importar. E a gente aqui a gente vai botar string list to image entity list. A gente cria um método aqui. Cria um método aqui que recebe uma lista de strings. Vai ser string list. E aí aqui eu preciso importar essa entity. E aqui eu vou retornar a minha. Eu posso retornar diretamente algo nesse sentido aqui. Por exemplo, posso retornar um map stringlist.map, daí eu mapeio e converto já. E aí basicamente, se eu quiser utilizar no repository, eu consegui isolar a responsabilidade aqui, result, daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, dar um import string list to image entity list, né? E poderia fazer assim, passar o result, ou talvez melhor ainda, vamos ver como é que poderia ser image list adapter. A gente poderia, deixa eu pensar, from list, só fazer assim, from string list, fazer dessa forma aqui, from string list. Então eu posso colocar aqui image list, image entity list adapter e fazer dessa forma aqui, né? Aí ficaria dessa forma um mapeamento facilmente traduzível de uma forma para outra. E o teste, a gente pode rodar o teste novo aqui e ele tem que passar, né? Por isso que é bom o teste, ó. Fez alterações ali, se ele não passar significa que tem algo errado, mas como ele passou então tá certo, né? Vamos tirar esse aqui que não precisa, ou precisa. Ele quer que eu mostre especificamente. Tá, tudo bem, deixa assim. A gente tem uma string list, então dessa forma aqui a gente poderia simplesmente, para facilitar, simplesmente utilizar agora aquele método. Então a gente pode pegar image list adapter .from e aí ter string list. E olha só como é que simplificou o nosso código. Se a gente rodar o teste ele tem que passar, se não tem algo errado. Perfeito, passou. Então dessa forma agora a gente não depende mais daquele código que eu gerei lá pelo Datapad, ó, com as configurações. Agora, de qualquer forma, se eu alterar aqui e colocar qualquer coisa, ele vai passar e eu não preciso mais alterar nada aqui embaixo. Então, posso colocar a lista que eu quiser aqui que vai sempre funcionar. Ó, não funcionou, por algum motivo ele não funcionou porque... Ah, tá, porque daí eu mesmo escrevi um código que não é funcional. Uma base 64 ali que não foi boa. Mas enfim, ó, funcionou. Eu posso adicionar outros códigos de imagens aqui e tudo vai funcionar. Então basicamente essa é a lógica aqui de tu fazer o teste com TDD e também fazer o repository usando alguns padrões aí como o result ou o header, né? Podemos utilizar o adapter, né? Então tudo tem suas justificativas, né? Então, em vez de fazer um image list adapter, eu poderia fazer só um adaptador para imagem. Daí eu utilizo só o base 64, né? Mas assim, dessa forma fica mais útil, porque o nosso repository ele trabalha já com essa lista de imagens. E provavelmente aqui nessa arquitetura, a gente vai ter outras funcionalidades que vão utilizar image list adapter, né? Então, a gente poderia chegar e colocar esse image list adapter
nosso módulo shared, por exemplo. Então eu botaria aqui adapters, aí eu posso arrastar para cá e deletar essa página aqui. Então basicamente isso.